Reis, capítulo 18. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre essas situações, as circunstâncias. Aleluia. 1 Reis 18, a partir do versículo 17. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe: És tu o perturbador de Israel? Então disse ele: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes a Baalim. Agora, pois, manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, que comem na mesa de Jezabel. No versículo 17, Acabe fala para Elias: És tu o perturbador de Israel? Porque ele se refere a Elias dessa maneira. Elias era um profeta do Senhor, amém? Porque antes do que nós vamos ler daqui a pouco, sobre os 400 profetas de Baal, aquele mover poderoso de Deus, né? Já havia uma situação acontecendo. Acabe havia casado com Jezabel, uma mulher totalmente manipuladora, uma mulher totalmente cruel, má, e que estava manipulando o rei de Israel, fazendo com que ele trouxesse os costumes de todos os deuses de Jezabel, que era Baal, para aquele tempo, para aquelas pessoas. E o povo estava dividido. Havia um governo e um domínio cruel, mau, fora das regras do Senhor, das promessas do Senhor. E Acabe, que era o rei, estava se prostrando aos desejos, às ordens da sua esposa. Um reino corrompido, um reino perdido. Amém? E a palavra fala que Jezabel, ela sustentava na sua casa, ela mesma sustentava, ela trazia à mesa os 850 profetas que ela tinha de Baal. Então ela era uma mulher que ela prezava muito pela sua religião, ela prezava muito pelo Deus que ela cria, e ela impunha isso a todo o povo, a ponto de mandar matar todos os profetas do Senhor. Se nós lermos um capítulo anterior, alguns versículos, no capítulo 18 mesmo, Obadias, o mordomo do rei, ele tinha dado um jeito de esconder os 100 profetas que tinham restado do povo. Ele tinha colocado numa caverna e alimentava eles com pão e água. Então a situação já estava muito difícil para quem queria servir ao Senhor. E Elias, ele era um profeta fiel ao Senhor. Amém? E quando ele chegou diante de Acabe, Acabe já o via como um inimigo, porque ele já havia decretado seca. Ele já havia falado: não vai chover, não vai haver orvalho nem chuva por muitos anos, segundo a minha palavra. Por isso que Acabe diz para ele: És tu o perturbador de Israel? Quando na verdade Elias fala para ele: não sou eu. É você que tem se desviado das leis do Senhor. É você que tem deixado tudo aquilo que o Senhor fez, o que o Senhor ensinou. Amém? Um governo totalmente corrompido. Nós estamos no 19, né? Agora, pois, manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, que comem na mesa de Jezabel. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel, reuniu os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se Baal, seguiam. Porém, o povo nada lhe respondeu. Você pode perceber, quando o povo se calou, porque o povo já estava perdido. Elias foi claro: se é o Senhor, o seu Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. E o povo se calou. O povo não conseguia mais responder: quem será que é o nosso Deus? Quem será que é o nosso Senhor? 22. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolheram para si um dos bezerros, e os dividiam em pedaços, e o ponham sobre a lenha, porém não lhe coloquem fogo. E eu prepararei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe colocarei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus,
e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por meio do fogo, esse será Deus. Todo o povo respondeu dizendo: é boa esta palavra. O povo estava perdido, não sabia o que responder, mas na hora que foi pedido um sinal, o povo queria um sinal. O povo colocou à prova também o nosso Deus. E disse Elias ao profeta Baal: escolhei para vós um dos bezerros, preparai o primeiro, porque sois muitos. Invocai o nome do vosso Deus e não lhes ponhais fogo. Tomaram o bezerro que lhes dera e os prepararam. Invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém nem havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que tinham feito. Sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem. Talvez esteja dormindo e despertará. Eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas, com lancetas, conforme o costume, até derramarem sobre si seu sangue. Sucedeu que passado o meio-dia, profetizaram eles até a hora de se oferecer o sacrifício da tarde. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Restaurou o altar do Senhor, que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme ao número das tribos dos filhos de Jacó. A qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços, o pôs sobre a lenha e disse: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Elias acreditava que Deus ia fazer infinitamente mais. E disse: fazei-o segunda vez, e o fizeram segunda vez. Disse ainda: fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e até o rego ele encheu de água. Sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-te hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que esse povo conheça que tu és o Senhor Deus, e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Ele lhes disse: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram a mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Aleluia. Capítulo 19, versículo 1. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses. E outro tanto, se der certo amanhã a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida, se foi, e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Versículo 9. E ali Elias entrou numa caverna e passou ali a noite. Eis que a palavra do Senhor veio a ele, e ele lhe disse: que fazes aqui, Elias? Aleluia. Nós acabamos de ver um relato poderoso, maravilhoso, não é? Elias foi tão ousado, Elias foi tão valente, Elias foi tão corajoso, que além de dizer que eu vou colocar o fogo no altar, que o holocausto que eu estou preparando vai ser igual ao holocausto que os filhos de Baal estão preparando, mas eu ainda vou além. Eu ainda quero que jogue água, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes,
Não foi assim que Elias fez? E que ao clamar ao Senhor, o fogo desceu. E o sinal que aquele povo estava esperando aconteceu, a ponto de eles dizerem: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Porém, uma palavra. Bastou uma palavra de Jezabel para Elias recuar. Mas como aquele homem deu uma ordem e parou de chover. Aquele homem esteve na casa da viúva de Sarepta, fez o azeite da botija multiplicar, a farinha da panela se multiplicar. Aquele homem também orou e avisou Acabe e a chuva voltou. Aquele homem fez um sacrifício diante de todos os profetas de Baal, diante do inimigo do reinado de Acabe, para mostrar quem era Deus, o Deus de Israel. Mas agora, ele estava amedrontado, intimidado. Deus tem falado muito ao meu coração sobre intimidação. Você sabe o significado da palavra intimidação, queridos? É se sentir apreensivo, receoso, temeroso, é amedrontar-se, é constrangimento, timidez e inibir-se. Nós estamos aqui muitas vezes no culto, nós cantamos, queremos ver a sua face. Não é assim? Acabamos de cantar. Nada mais importa. Nada se compara a ti, o Senhor é o centro. Mas aparece uma situação e nós recuamos. Problemas chegam. A Jezabel aparece. Querido, eu quero te dizer essa noite, sempre vai haver uma Jezabel. Sempre vai haver uma tempestade. Sempre vai haver uma palavra. Sempre vai vir uma rejeição, uma crítica. O abandono, a decepção, o constrangimento. Mas diante dessas coisas, Elias fez exatamente o que ele não devia ter feito. Ele se escondeu numa caverna. Poxa, um homem que tinha visto a glória de Deus tantas vezes. E às vezes eu e você estamos provando dessa glória. Estamos experimentando dos feitos do Senhor. Estamos provando da fidelidade de Deus. Porque como Deus foi fiel com Elias naquele momento, não foi? Alguns crentes têm a mania de dizer que quando Deus se cala é porque Ele está trabalhando. Deus não se cala, querido. Elias clamou e Deus respondeu. Ele fala: buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscar de coração. Ele fala: me busca. Ele fala: clama a mim e responder-te-ei. Deus não se cala. Foi exatamente isso que aconteceu com Elias. Ele não foi confundido, ele não foi envergonhado. Deus não deixou naquele momento. Você imagine se diante daquela multidão toda, diante do terreno do inimigo, porque ele estava no terreno do inimigo. Você pode ter a certeza, você pode pensar comigo que ele estava num território que ele não era dele. A maioria dos profetas tinham sido assassinados, estavam todos mortos. E ele fala: só restou eu dos profetas do Senhor. Ele estava diante de 450 profetas inimigos do rei, que era contra ele também. E de uma multidão que não sabia mais para onde caminhar. Será que alguém daquela multidão, descrente, porque já estava descrente, a ponto de ficar cocheando entre dois pensamentos? Queridos, nós não podemos cochear entre dois pensamentos. Ou é Deus e fé, ou não é. A nossa fé não é baseada no que nós vemos, nas circunstâncias, nas situações. Mesmo porque fé é a certeza das coisas que não se veem. As circunstâncias, as situações estão diante dos seus olhos. A fé não. A fé está crendo e esperando aquilo que não está vendo, mas está confessando, está orando, está chamando a existência. Nós não estamos aqui condenando Elias também não. Nós estamos falando de situação que, queridos, eu não estou falando para você que vai ter sempre Jezabel, vai ter sempre decepção, vai ter sempre problema, sim. E você pode pensar: ah, Michele, você está falando que a vida do crente é só sofrimento? Não, querido, nós sabemos que não é isso. Nós sabemos que não é isso. Porque nós conhecemos a palavra. Amém? Você tem ouvido e você tem se alimentado dessa palavra. Jesus falou que no mundo teriam as aflições.
Mas Ele também nos deu vitória sobre todas as coisas, quando Ele disse que nós somos mais que vencedores em todas as coisas. O que nós precisamos nos atentar hoje é como se comportar diante das situações. Como eu devo reagir. Elias decidiu se enfiar numa caverna. E não só isso, ele disse: Senhor, eu quero a morte. Eu fico pensando num homem tão cheio de Deus, tão cheio de unção. Eu creio que Deus ainda tinha muita coisa para a vida dele. E quando nós lemos os capítulos seguintes, Elias ainda fez outras coisas, amém? Ele ungiu Eliseu, um outro rei que seria de Israel. Ele ainda foi usado pelo Senhor. Mas e nós, queridos? Por que nós recuamos? O Senhor falou comigo no meu quarto esses dias de madrugada. Ele falou: Michele, você dá um passo para frente, 2 passos para trás. Nós deixamos as emoções fazer isso com a gente. Eu estou aprendendo a não ser uma pessoa emocional, mas espiritual. Porque é quem somos. E as emoções vão estar sempre nos puxando para trás. Sabe aquela sensação? Eu recebi uma vitória, eu pulei e saltei, mas veio logo uma rasteira e eu recuei. Não é mais tempo para isso. Não há mais tempo para isso. Não há mais tempo para decidir: Senhor, eu quero ficar aqui sentado chorando na minha dor, na minha dificuldade. Eu quero entrar numa caverna. Caverna é lugar de escuridão, querido. Você só se esconde no escuro. Foi isso que Elias fez. Ele foi para o escuro. Quando Deus diz que nós somos luz, nós fomos chamados para brilhar, não para dentro de uma caverna, escondido, nas trevas. E se existem trevas nos escondendo, essas trevas vão nos oprimir, essas trevas vão nos calar, essas trevas vão nos atacar na nossa mente constantemente pensamentos, os dados inflamados do maligno. Enquanto você decidir ficar recuando e se escondendo, querido, você vai ser alvo fácil de Satanás. Você não vai estar se alimentando na fonte. A luz é ligada na fonte. Ele é a luz maior onde nós somos inseridos. E se Ele falou que nós temos que brilhar, queridos, não é tempo de se esconder. É tempo de olhar para os grandes feitos do Senhor e prosseguir. Porque tem mais. Tem mais. O maior habita dentro de nós. Quando virem as circunstâncias, querido, lembre disso. O maior está dentro. O maior está agindo. O maior responde. Ele não é um Deus que fica calado. Ah, se Deus não respondeu é porque Ele está trabalhando. Querido, Ele vai responder sempre. Que você precisa se perguntar: eu estou pronto para ouvir? Porque nem sempre Ele vai falar o que você quer ouvir. Às vezes vem uma exortação, uma correção. E Ele corrige a quem ama, querido. Se Ele não se importasse comigo, com você, Ele não corrigiria. Mas Ele corrige o filho. Filho, filha. Ame quando você é corrigido pelo Senhor. Quando Deus te fala para você: deixe de ser covarde. Já era para você estar correndo, ó, já era para você estar lá na frente. Hebreus fala exatamente sobre isso no capítulo 6. Tem pessoas aqui que já eram para estar ensinando, eram para ser mestres. Mas voltam lá, ó, as doutrinas básicas. Voltam ao básico, voltam para o leite. Mas já era para estar comendo uma boa feijoada. Era para estar forte como um leão e fazendo a diferença. Elias se acovardou. Mas, irmã, e quando vem as situações, a gente pode, queridos, quando a situação vem, quando a tempestade bate a nossa porta, a dificuldade, lógico, muitas vezes a primeira reação da alma vai se balançar, não é assim? Nós não somos super homens e super mulheres. Nós temos um super Deus. Amém? Mas a diferença é: eu vou ficar abalado ou eu vou tomar a posição? Porque Deus perguntou: o que você está fazendo aí, Elias?
E eu pergunto para você, aonde você está hoje? O que você está fazendo aí? Parado. Atrasando o seu passo. Quando você já era para estar correndo com velocidade. Foi para isso que o Senhor nos chamou, queridos. Abrem Provérbios, capítulo 4. Elias abriu mão da autoridade dele. Você reconhece que Elias era uma autoridade espiritual poderosa? E quando você abre mão da sua autoridade, alguém tomará ela de você e usará contra você. Foi assim que o diabo fez no Éden. Adão abriu mão da autoridade dele. Satanás tomou e subjugou a humanidade. Então, se você não faz uso da sua autoridade, querido, alguém vai tomar. O diabo vai tomar e vai usar contra a sua vida. Não permita. Permanece na posição. Provérbios 4:18. Abre aí, Mateus, por favor. Eixe-la, né? Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A sua vida, o seu caminhar é como a luz. Não é para estar dentro da caverna. Você não é vagalume. Você já viu vagalume? Hoje em dia a gente não vê tanto, né? Mas eu lembro quando eu era pequena tinha um monte. O vagalume ele acende e apaga, acende e apaga, acende e apaga, acende e apaga. Não é assim? Mas ele diz que não. A igreja, o justo, brilha mais. E brilha mais, e brilha mais, e vai brilhando mais, e vai brilhando mais, e vai brilhando mais, até ser dia perfeito, até que a obra se complete. Esse é o seu legado, brilhar mais. Hoje nós pensamos só no dia de hoje, né? Mas se nós olharmos e lermos hoje a história de Elias, ele deixou um legado, querido. E eu pergunto para você, que legado você vai deixar? O que vão falar de você amanhã, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos? Hoje mesmo que estão falando ao seu respeito. As pessoas te conhecem como o valente, o corajoso, ou como o covarde. O que não vai para frente. O que vai para frente e volta para trás. O que uma hora dá a sua palavra, mas volta atrás com a sua palavra. O que fala uma coisa, mas não mantém aquilo que falou. Aquele com quem ninguém pode contar. Aquele com quem Deus não pode contar. A nossa vida, essa vida que brilha mais e mais, só brilha por causa do Senhor. E quando nós desejamos não brilhar, queridos, quando nós desejamos nos esconder e não fazer a nossa parte, Deus não pode contar conosco. Porque a nossa vida é dele, pertence a ele, nós temos um dono. Não é assim? Nós cantamos que nada mais importa, nada se compara a ti, Jesus, tu és o centro. Nós cantamos, eu me rendo, eu entrego a minha vida, Senhor, seja feita a sua vontade. Nós consagramos a nossa vida a Ele, mas ainda caminhamos com a nossa vontade, com o nosso querer, do nosso jeito. Como Deus pode trabalhar e se manifestar dessa forma? A vontade de Elias foi de morrer, de se esconder. Eu não quero mais, Senhor. Eles mataram os profetas todos, agora vão tirar a minha vida. Para mim basta. Tem um versículo que ele fala, Senhor, basta. Talvez você não diga basta para o Senhor. Mas quando você desiste de algo que você sabe, que o Senhor falou ao seu coração. Quando você desiste de uma promessa. Quando você desiste de ficar na posição de fé. Porque esperar é difícil. Esperar pela transformação do marido, de uma casa, de uma família. Esperar por uma bênção, por uma resposta. Esperar por uma vitória. Esperar por uma restauração. Esperar por uma cura. Não é fácil. O tempo da espera é difícil, não é? Ou só eu acho que eu estou esperando há tantos anos algo. Mas eu decidi, alma, você não me domina mais. Eu tenho combatido os pensamentos ruins, querido. É fácil? Não. Porque tem hora que tudo sente aquilo que você não quer sentir. Como Paulo disse, né? O mal que eu não quero fazer, esse eu faço. E o bem que eu devia fazer, não consigo.
alma se aquieta. Fortalece seu espírito. Abra em Atos 16. Vamos ver uma atitude que foi o oposto de Elias. A quem nós devemos nos espelhar. Elias foi um grande homem de Deus, amém? Não estou dizendo ao contrário. Deus não rejeitou, como eu falei, se você ler depois a história de Elias, ele fez outros feitos no Senhor. Mas essa atitude nos marcou e nos marca, está falando conosco hoje. Porém, essa atitude de Paulo e Silas tem que falar muito mais ao meu e seu coração. Aleluia. 16:23. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando o carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior. Lhes segurou os pés no tronco, e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram. Logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Amém? Paulo, uma situação difícil. Paulo e Silas na prisão, açoitados, perseguidos por um benefício que haviam feito. Haviam expulsado um espírito que oprimia uma jovem, mas que dava lucro aos seus senhores. Ele tinha feito o que era lícito? Sim. Assim como nós, né? Ele fala que nós vamos expulsar demônios. Ele tinha feito exatamente a vontade do Pai, mas foi preso, perseguido. Mas Elias também estava fazendo a vontade do Pai e se levantou contra ele. Alguém se levantou contra ele. Paulo e Silas também estavam fazendo a vontade do Pai e uma circunstância também veio contra. Querido, não estou dizendo que as retaliações, nós não pregamos retaliações. Nós sabemos que o mundo vamos ter aflição e elas vão vir de todos os lados, de todos os jeitos, de todas as formas. Mas a posição, a decisão, a atitude, diferente. Paulo e Silas decidiram orar e louvar ao Senhor. Talvez o que esteja atrasando a sua bênção e a sua vitória seja exatamente a sua atitude. Escolha ter uma atitude de fé. Se tiver que escolher algo, querido, escolha a fé. Escolha crer. Escolha confiar. Abra, Senhor, abra os olhos espirituais. Enxerga a sua vitória como se ela já estivesse aí nas suas mãos. Pode passar 1 mês, 2 meses, 1 ano. O mais importante é saber que Ele está com você. Você nunca vai estar só, em circunstância alguma. Os olhos do Senhor estavam sobre Elias, resposta veio. Os olhos do Senhor estavam sobre Paulo e Silas. Se você acha que o Senhor não vê, você acha que o Senhor não ouve, Ele ouve, Ele vê e Ele responde. E o terremoto aconteceu. Você e eu fomos chamados para provocarmos terremotos espirituais. A nossa fé tem que começar a abalar alicerces. Tem que começar a abalar as prisões. Tem que começar a abalar o que está rompendo, o que está prendendo, o que está impedindo. Fé. Mas as circunstâncias e as provações. Abra lá em Tiago. Tiago capítulo 1. Aleluia. Tiago 1, 2. Do 2 ao 4. Põe aí, Estela, por favor. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora,
A perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos, íntegros e em nada deficientes. Então, queridos, a situação, a circunstância, o problema, nada mais é permitido na sua vida para te promover. Não é para você ficar cabisbaixo, não é para você ficar desanimado. Quando você entende que você está sendo promovido pelo que você está passando, querido, fica mais fácil. Porque a sua perseverança, a sua paciência está sendo provada, você está sendo forjado no seu caráter, você está se tornando perfeito, íntegro, perseverante, em nada deficiente. Então, a situação, querido, ela não vem, Deus não permite que ela venha para te destruir. E Deus permite que ela venha para te promover. Para te tirar de um degrau de glória e te colocar num nível mais alto de glória. Para te fazer deixar de ser menino ou menina na fé, para te tornar um homem e uma mulher de Deus. Para fazer com que você seja um referencial para outras pessoas. Porque se Ele diz que você é luz, querido, você precisa começar a iluminar. Nós falamos sobre legado, as pessoas precisam ver e conhecer o seu Deus. Hoje nós conhecemos Deus através da história de Elias, de Paulo, de Silas, de Pedro, de João. Homens e mulheres que deixaram um grande legado de fé, de experiências com Deus. Mas hoje essas experiências, esse legado, quem tem que escrever é a igreja do Senhor. Amém? Estamos vivendo num tempo, querido, onde Covid está aí. E eu tenho conversado essas semanas com muitas pessoas, crentes, mulheres de Deus, esposas de pastor, pastores, que estão com medo. Eu conheço um pastor amigo meu, e a sua esposa conversando comigo esses dias. E eles voltaram agora, acho que mês passado, aos cultos presenciais. Ainda demoraram muito mais tempo que a gente. Porque ele é do grupo de risco. E ela falou para mim que ela está apavorada com medo. E ela vai fechar de novo a igreja e vai voltar às lives. E eu falei, mas a gente não pode ter pânico, minha irmã. E aí ela começou a duvidar. Eu falei, Senhor, eu não posso bater de frente com a fé de ninguém, né? A fé que eu tenho que ter para mim mesma, diz a palavra do Senhor. A fé que tu tens, tem para ti mesmo. Ela está no nível de fé. Mas é um tempo, querido, onde essas coisas não podem acontecer com a igreja do Senhor. Você entende que se a luz do mundo está aqui na terra para iluminar, ela não pode se esconder. Se Jesus falou que é o princípio das dores, imagine quando as coisas ficarem mais sérias. Imagine quando as pressões aumentarem. A igreja vai recuar? A igreja vai se esconder? A igreja vai aceitar que tem que ficar em casa? Fique em casa. Não é assim agora que se fala? Fique em casa. A igreja está esquecendo o seu papel. A igreja está abrindo mão da sua autoridade. Mas diga assim, eu não. Eu não. Nós não podemos, queridos. Ele diz para nós não tomarmos a forma do mundo. O mundo está tomando uma forma, você entende? O mundo não sabe que está caminhando para a volta de Cristo. A igreja sabe. Então, as pressões e as dificuldades que talvez fiquem mais fortes, que aumentem, fiquem maiores, querido, não é para mim e para você se apavorar. É para termos a certeza de que Ele está perto. Ele está perto. A promessa está se cumprindo. Quando Paulo está falando aqui, tem de motivo de grande alegria. Mas eu vou ficar alegre em meio à pandemia? Sim, Eu estou guardado no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. 1000 vão cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não vou ser atingido. Querido, se você não correr para a palavra, comer a palavra, gravar ela no seu coração, a situação vai vir, você vai estar falando como ímpio, agindo como ímpio. Vai estar como Jó, cheio de medo, porque o que veio sobre a vida de Jó veio exatamente porque ele tinha medo. Jó falou, exatamente o que eu temia me aconteceu. Ah, mas a fé de Jó não tinha fé, querido. Ele tinha medo de Deus, temor, sim, tinha. Mas logo depois, no final, ele fala, Senhor, eu te conhecia, de ouvir falar.
Agora eu conheço de andar contigo. Medo não é para a igreja. Ele não nos deu espírito de medo, mas de ousadia. Se as doenças começarem a se espalhar como Covid-19, onde é que está a igreja que é para curar os enfermos? Ele não falou? Porão as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Expulsarão demônios. Se a luz se esconder, quem vai iluminar, querido? Se a gente recuar, quem vai ser exemplo? Quem vai ser o testemunho que eles precisam ouvir? Se a gente ficar retrocedendo, andando para trás, como a gente vai avançar naquilo que Ele tem para nós? E nós temos sonhos perfeitos. Você crê que Deus tem sonhos e planos perfeitos para a sua vida? Que você precisa chamar a existência? Chame a existência o seu chamado ministerial. Chame a existência a coragem, a ousadia para falar de Jesus. Chame a existência os sinais. Se Ele falou que era para quem crê, você crê, então os sinais têm que se manifestar. Os problemas, as circunstâncias, Ele diz, buscar em primeiro o reino e a justiça. As demais coisas vão ser acrescentadas. Eu vejo o Pai falando, se acalma, se aquieta. Vai chegar o que você está precisando, mas busca o meu reino primeiro. Busca a minha justiça primeiro. Faz a minha vontade primeiro. Põe a mão no arado, vai cuidar dos meus, cuida dos pequeninos. E eu vou cuidar das suas coisas. Eu vou cuidar dos seus assuntos. Para de recuar. Corre. Começa a correr. Começa a correr. Ah, minha irmã, mas eu tenho tão pouco conhecimento. Mas o pouco que você tem, para quem não tem nada lá fora, já faz a diferença. Ilumina. Brilha. Foi para isso que o Senhor te chamou. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Não deixe circunstâncias te pararem. Avança. Se o que você faz já faz muito bem feito para o Senhor, querido, aumenta, faz mais. Se você não está fazendo nada, comece a fazer. Ele multiplica o que dá para ser multiplicado. Deus não multiplica zero, né, Juliana? Ele multiplica o que já está em ação, o que já está acontecendo. Se são os 5 dons ministeriais, Ele vai multiplicar. Se são no Ministério de Socorros, Ele vai honrar, Ele vai multiplicar, queridos. Mas faça alguma coisa. Você é luz. Dentro da casa do Senhor, lá fora, no seu trabalho, na sua casa, com a sua parentela. Talvez o chamado de Deus para a sua vida seja só para ganhar alguém da sua família. E querido, você vai ter galardão por isso. Você é importante. Você não foi chamado para nada. Se fosse assim, a palavra não diz que quando nós estivemos lá na glória e nós estivemos diante do trono, do julgamento, né? Do tribunal de Cristo, nós vamos apresentar diante dele as nossas obras e vamos receber galardões. Se fosse para ficar parado sem fazer nada, ele não dizia que nós vamos receber presente lá em cima, querido. Mas o que você vai apresentar para o Senhor? Diga assim, eu não vou recuar mais. Não vou mais ser intimidado pelas situações. Porque eu sei que o maior habita em mim. Que o reino pega junto comigo. Quando eu dou um passo para frente, eu tenho um exército do céu comigo. Eu vou avançar. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Espero que você tenha sido abençoado. E você desperte, querida, é tempo de avançar. É tempo de correr. É tempo de dar trabalho para Satanás. É tempo de 100% do potencial que Deus colocou em você vir para fora. 100%.